Tchau, Belo! Tchau, Bela! Começando mais um episódio do Parla Moca, o podcast para você curtir e que penteia as histórias mais legais, mais divertidas, mais interessantes do nosso bairro da Moca e também coloca um gelzinho, né, Ricardo? É isso mesmo. Antes de a gente entrar no mérito do convidado, vamos aproveitar e já fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Grupo São Cristóvão Saúde, Colégio Marista Glória, Pizzaria Sacada, que, aliás, o Leandro é grande amigo desse nosso convidado. Standard Burger, também um nosso novo patrocinador. E os apoios da GG Águas, Corte Kids, Casa da Arte e Santos Salone. É isso aí. Você já quem é que é o nosso convidado? Se você que acompanha a gente, né, durante esse tempo todo, você já está careca de saber, né, que o Parla Moca só traz convidados especiais. Né? Hoje não vai ser diferente. Né? E vai falar sobre um tema também que todo mundo um dia já teve, né? Já. Inclusive nosso diretor Ronaldo, né? Estou falando de cabelo. Cabelo, né? Gente! O nosso convidado, ele doma os topetes, arruma as franjinhas, faz aquele primeiro corte especial no cabelo do seu filho para você guardar aquele cabelinho com diplominha. Acho que já mataram, já. Mataram! Ele tá aqui presente sempre, em todos os episódios, desde o primeiro episódio do Parla Moca, ele está aqui com a gente. Tio Ale do Corte Kids! Seja bem-vindo, Ale! Muito obrigado! Que legal! Aqui na Moca até corte de cabelo, né? Tem história e às vezes tem até trilha sonora, né? Com certeza! Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, Ale. Legal! Queria que você... Prazer imenso, em Poxa, o prazer lugar, foi nosso, né? A gente já estava... Foi citado várias vezes. Você, através do seu companheiro de bancada aqui, o Marquinhos. Meu parceiro. Ó, Marquinhos. Tá sempre sorrindo. É seu parente, Ale? Ele é seu parente? É o criador se encontrando com a criatura. Exatamente. Todo vestido de corte. Ele corta cabelo lá com o Corte Kids. Meu parceiro, e daí faz uma hora extra aqui, né? Não, se põe ele lá, as crianças vão assustar. Mas ele tem acompanhado tudo aqui. Ele é muito simpático. Então. Tio Ale, conta pra mim. Bom, quero dizer que o tio Ale, lá no Corte Kids, cortou o cabelo dos meus filhos. Hoje, meu mais velho tá com 12 anos. O primeiro corte foi lá. Eu tenho guardado até hoje com diplominha, tanto da Laura quanto do Bruno, Leonardo. Todos eles cortaram lá. Como que nasceu o Corte Kids? Boa. Puxa, história longa, hein? Tem tempo aí? Vamos lá. Bora, senta que lá vem a história. Bom, para começar, eu nasci dentro de uma barbearia, né? Meu pai foi barbeiro durante 50 anos, no mesmo lugar, né? Seu Serginho? É, o Serginho da Penha, né? No caso, da né? Penha. Eu tenho uma história muito bacana lá, porque a minha avó, quando ela veio da Itália, ela morou na Moca um período, e depois, né, naquela época lá, o meu avô comprou um terreno lá na região da Penha, e eles moraram lá por 60 anos, né? E o meu pai nasceu num quarto que depois veio a ser a barbearia dele. Caramba! Então ele passou a vida naquele quarto, naquele espaço. Sensacional, né? isso. E eu cresci ali, né? Cresceu vendo? Vendo ele cortando o cabelo. Você né? aprendeu com ele a cortar cabelo? E uma coisa engraçada é que eu, diariamente ali, vendo aquelas pessoas... Né? Naquele tempo, o pessoal ia na barbearia para bater um papo. É verdade. Jogavam dominó e as pessoas tinham muito tempo. Faziam a barba na navalha, né? Que nem descartável era. Navalha mesmo. Aquela cinta. Afiava lá no couro. No couro, né? Meu, e era muito bacana, muita história, era muito engraçado. Tinha gente que ia diariamente. Era uma cadeira? Era uma cadeira. Olha só. Então eu nasci nesse ambiente e eu sempre tive certeza que eu nunca ia mexer com isso. Por quê, Ale? Eu achava lindo, né? Eu vi ele fazendo a barba, ficava aquela cara lisinha, o cara saía, né? E eu olhava e eu falava, eu nunca vou ter jeito para isso, né? E você achava que você não teria habilidade para isso? Habilidade, jeito, imagina mexer numa pessoa e tal, e aquilo. Objeto cortante. Eu achava que não levava jeito e lutei, assim, minha adolescência toda, assim, para nunca trabalhar com isso. Aí eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 10 anos já trabalhava na feira, com 12 anos trabalhava numa lojinha lá na mas região. não trabalhava no negócio do seu pai? Nada. Contabilidade, trabalhei em supermercado, tudo que é ramo eu trabalhei. Sempre na Penha?
Não, eu trabalhei em várias regiões de São Paulo. Mas morava, né? na Penha. Morava na Penha e nunca achei que eu fosse trabalhar com cabelo, né? Nunca achei. Foi um acaso mesmo e foi muito engraçado quando eu decidi que eu ia trabalhar com cabelo, né? Foi uma história longa. E aí eu fui contar para o meu pai, eu vou fazer um curso de cabeleireiro e tal, né? E esperando que ele ia ficar muito contente. Né? Mas você é maluco, né? Vai trabalhar com cabelo, né? Tem um barbeiro em cada esquina, né? Ai, que legal. E aí isso me motivou a fazer. Eu falei, já que ele falou para não fazer, agora eu vou lá, né? Mas foi Você é filho único? Não, eu tenho uma irmã, Uhum. né? Tem uma irmã também que trabalha hoje com a gente aí no Corte Kids, né? Mas esse curso que você foi fazer, foi aonde? No Senac? Esses cursos assim? Naquela época o sonho era assim, fazer no Senac, mas assim, eu não conseguia pagar. O cenário foi o seguinte, eu já tinha trabalhado com todo tipo de ramo. Tá. Aí eu fiquei desempregado, e eu tinha aí uns 24, 25 anos. Então, eu estava ali sem saber o que fazer. E comecei a trabalhar com... Aí entrou uma coisa interessante. Foi aí que a minha história se encontrou com a Moca a primeira vez. Né? Porque eu comecei a vender trufas e imã de geladeira. Começo dos anos 2000, tinha moda de pôr imã nas geladeiras. Verdade, todo mundo né? tinha geladeira cheia de imã. Eu tenho até hoje. Cada viagem, né? E eu comecei a fazer aquilo como um artesanato e tal... E do nada eu desci ali na região da Bresser ali e eu vinha na Paz de Barros de comércio em comércio, tinha muita imobiliária. Oferecendo, entrava de um lado, ia até a Vila Prudente e voltava pelo outro lado. E tinha comércio que não deixava a gente entrar. Sim. E eu comecei a trabalhar com isso. Né? E aí foi indo. Depois de um tempo, eu consegui montar, na época era moda de lojinha de R$1,99. Tá. Eu fui uma das primeiras lojinhas lá. Eu, minha mãe, pegamos lá, montamos uma lojinha. E... Quer dizer, a veia do empreendedor estava lá, né? Estava já desenvolvendo. Eu estava sempre tentando, né? Mas, assim, era necessidade, na verdade, Sim. né? Nunca tive dom de vendedor. Mas eu falava, eu preciso batalhar aqui, não é? Eu tinha uma necessidade grande de mudar de vida, né? Sempre foi o meu objetivo, né? E o Corte Kids? Então, aí as coisas foram indo, e tinha um grande amigo, né? Uma família japonesa que tinha um laticínio, a gente ia lá comprar lá os frios, e ele, Alexandre, você fica batendo cabeça, aí você trabalha com isso, com aquilo, você não vê seu pai lá? Ele corta cabelo, por que você não faz um curso? Você nunca vai ficar desempregado. Não levo jeito. Mas daí comecei aquele negócio na cabeça, né? Falei, tem razão, né? Pode ser que seja uma boa, né? Mas eu nunca me vi fazendo essa atividade. Você né? não aprendeu com seu pai, então? Não. Aí eu acredito muito assim, que não existe acaso. Não. Eu acredito muito, eu tive, nessa história de chegar ao Corte Kids... Eu tive umas questões assim, inclusive com a Moca, muito interessantes, e eu até hoje acho que não existe acaso. A minha avó ela era muito vaidosa, a gente morava na casa dela. A casa era muito grande, aqueles terrenos cheios de árvore, com plantações de tudo que é fruta, né? A casa era muito humilde, muito pequenininha. Um terreno bom, né? E aquele terreno gigante, né? Então a gente tinha assim uma condição interessante, porque... nós morávamos na casa da minha avó, num quarto. Então, era eu, minha irmã, meu pai e minha mãe morando num quarto. E nem sofá tinha. Então, quando vinha alguém, tinha que sentar na cama. E a minha família era um pouco melhor de vida. Então, você ia na casa do tio, eles tinham uma casa legal, ajeitadinha. Então, eu cresci numa casa humilde, vendo ao redor pessoas com uma condição melhor. Então, eu falava, poxa, quero chegar, eu quero aquilo ali, né? Então... Isso fez eu trabalhar desde cedo, né? E aí eu estava nessa situação meio desempregada, esse meu amigo falou, faz o curso. A minha avó, que era vaidosa, ficou doente, não conseguia mais ir na cabeleireira dela. Aí uma noite ela falou assim, Alexandre, corta meu cabelo. Ela já tinha ali uns 80 e poucos anos. Eu falei, mas como corta seu? Não, eu não aguento mais esse cabelo. Aí eu falei, mas como? Não, pega a tesoura aí da cozinha aí.
E assim foi. Cortei o cabelo dela com a tesoura Mas da... você já tinha começado a fazer o curso? Não, nunca tinha imaginado. E ficou como o cabelo dela? Então, diz ela, Ficou ótimo. na época Ficou lá, maravilhoso. gostou. Olha. Eu cortei na cozinha, aí chegou uma tia no outro dia, gostou. Faz em mim. Aí eu falei, exatamente, pediu também e eu cortei o cabelo dela. Isso sem o curso, hein? Sem o curso. Aí a minha mãe também pediu. Aí eu falei, estão me enganando. Eu tô Olha o falando que a que tá família não bom, faz, né? Para né? encaminhar um jovem. Pois é, e aí eu, não sei, me deu um estalo, eu falei, olha, até que foi uma sensação legal, eu achei que, né? Aí eu falei, vou lá ver o curso, né? Aí me matriculei, depois dessa do meu pai falar, não vai, Não né? vai. Que hoje em Teu dia pai não dá era mais vivo? nada. É, E ele não fez nenhum comentário, nenhuma observação? então, ele falou, né, pra eu não ir, né? Não, eu digo E assim... ele não quis cortar depois o que cabelo da sua avó? Exato. Não cortava. Não, porque ele era barbeiro, né? Aí inclusive eu tinha lojinha lá, né, de R$1, e chegava mulher, criança... Pra cortar o cabelo? Para cortar o cabelo, e ele falava, hoje não dá, porque ele não cortava, ele cortava de homens, né? E é engraçado que as pessoas cortavam o cabelo com ele, casavam, mudavam de região e voltavam para lá. Então ficou 3 gerações cortando o cabelo lá. Não abandonava. Eu acho levava os maravilhoso filhos. isso. E era aquela barbearia, né, de bairro, né? Sim, Bem sim. simples. Né? Salãozinho. Lugar de confiança, né? Que a gente E tem uma relação. ele tinha uma técnica muito boa. Eu não uso essa técnica porque hoje em dia não dá. Né? Mas assim, era um salão pequeno e ele não varria o cabelo do dia. Então, ele uma vez por semana, ele tinha uma lata de tinta lá, ele varria o cabelo uma vez por semana. Então, o cara chegava lá, tava cheio de cabelo no chão. O cara corta Serginho, pra caramba. hoje se arrebentou, hein? Os caras achavam que era aquilo do dia. Né? Não deu nem tempo de varrer e tal. Então, era muito engraçado. Boa técnica. Então, nessa aí eu comecei a fazer o curso, né? Fiz o curso numa escola durante 4 meses, peguei o diploma, falei, agora... eu sou um cabeleireiro. Aí fui trabalhar no salão dele. Aí fiquei 1 semana... Do seu pai? Do salão dele. Tá. Comecei a trabalhar com ele, estraguei um monte de cabelo. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, todo mundo reclamando, eu fiz o curso, tenho um diploma, mas não dá, Não né? tá virando. Não dá, não conseguia concluir o cabelo, né? Aí, a partir daí, eu fui trabalhar como auxiliar numa grande rede em São Paulo, né? Fui trabalhar de auxiliar em troca do aprendizado. E você aprendeu? Aprendi lá, refinei minha técnica, fiz muita ação social, orfanato, asilo, Isso é ótimo. instituições, e durante 3 anos e meio. Aí retornei para o salãozinho dele, depois de 3 anos Aí e você meio. voltou fera. E aí eu instituí esse estilo de um salão grande naquele salãozinho de bairro. Aí foi legal, porque a gente arrebentou, né? A gente trabalhava com um estilo de higiene, de técnica de um salão grande, né? grande, Consagrado. num salão pequeno de bairro. E assim, foi um sucesso. Você dividia com seu pai? Era eu, meu pai, e a gente depois colocou uma outra mocinha lá, e o salão bombava. A gente fechava o salão às 7 da noite, ficava até 11 horas com pessoas lá dentro para terminar o serviço. Assim, seu pai ficou feliz. Ele ficou muito feliz. Nessa época, ele ficou muito feliz. Tive essa oportunidade de trabalhar com ele aí um bom tempo. E o Corte Kids, como surgiu o Corte Kids? Pois é. Nessa minha procura por aperfeiçoamento, né? Eu fiz diversos cursos, né? Curso de 1 semana, de 1 dia, aperfeiçoamento. Eu estava um dia num desses aperfeiçoamentos e uma moça estava lá procurando cabeleireiro. Aí ela comentou comigo que tinha um salão, eu falei, poxa, bacana, tal. E ficou por isso mesmo. Aí eu estou um sábado trabalhando lá com meu pai, salão lotado, ela liga. E ela falou, olha, você não poderia me ajudar? Eu estou com o meu salão aqui, os cabeleireiros foram embora, eu não sei o que eu faço. Você podia vir me ajudar? Falei, poxa, mas eu estou aqui no meu, né? Tem um horário marcado, né? Não, mas pelo amor de Deus, vem e tal. Aí eu falei, eu posso ir à tarde, então, aí, né? Na parte da tarde. Aí fui, né? Meu pai ficou bravo, né? Mas você vai deixar os seus clientes aqui? Eu falei, não, eles vêm amanhã, eu abro domingo, eles vêm e tal. E fui. Quando eu cheguei lá no salão, me deparei com um salão de criança. Que eu nunca tinha visto na vida um salão de criança. Voltado para criança. Um salão já voltado para criança.
E aí, aquele monte de crianças, os cabeleireiros tinham ido embora. Ela falou, já vai, atende esse aqui. E aí eu cheguei lá, não sabia como fazer, onde... Como lidar, né? Como lidar, não tinha treinamento nenhum. E o primeiro cabelinho, eu olhei, era um cabelo daqueles tigelinha, né? Era tão liso que até hoje eu não lembro o que eu fiz naquele cabelo, mas não sei. Passou a máquina, tô brincando. Esse foi o não primeiro? Lembro. Foi o primeiro corte? Foi a minha infantil? experiência, E aí, E deu aí, certo? no final do dia, eu tinha cortado um monte de cabelo de criança e falei, puxa, me encontrei. Falei, nossa, eu fiquei maravilhado com aquela experiência, né? E eu acabei ficando ali por 3 anos. Olha! Fiquei por E 3 era anos. mais menino do que menina? Não, era assim, meio a Criança, né? meio, Tudo. Mas no caso eu atendia mais menino, né? Uhum. Aí o duro foi chegar no meu pai e falar, olha, vou sair aqui e tal. Aí eu fiquei assim, trabalhando nesse salão e parcialmente, né? Depois do horário eu ia para o salão do meu pai, continuava trabalhando lá. E aos domingos também E como ele atendia, lidou né? quando você falou que Não, ele ficou chateado, né? Ele achou que ia abandonar e tal. Mas depois ele foi acompanhando, viu que que eu fui crescendo, né? E criando uma clientela. E aí que entrou a minha história novamente com a Moca. Que o primeiro contato que eu tive com a Moca foi esse quando eu trabalhei vendendo, né? Ambulante, sim. né? E aí eu tô um dia eu estava visitando um amigo na Vila Mariana, me perdi e acabei entrando na Rua Juventus. Ai. E eu já estava um tempo trabalhando nesse salão. Aí eu parei o carro e eu olhei e falei, puxa, aqui é um lugar que seria legal ter um salão de criança. Gostaria muito de ter o meu próprio salão aqui. Né? E era no comecinho da Juventus, tinha uma padaria ali no comecinho, hoje não tem mais. E aí eu vi uma série de locais para alugar, anotei o telefone, era um domingo à tarde. Quando chegou na segunda-feira, eu falei, vou ligar. Aí telefonei, né? Liguei, perguntei o valor do aluguel, falaram. Eu falei, tá bom, obrigado, hein? Nossa, porque Aí para mim não dá, né? Os caras falaram uns valores que para mim... não cabia. Aí esqueci. Falei, continuar trabalhando. 6 meses depois, me liga uma pessoa à noite. Tudo bem? Consegui seu telefone? Eu sou aqui da Moca, você não vai lembrar meu nome, mas você corta o cabelo do meu filho. E é o seguinte, eu estou montando um salão para criança na Moca, porque na Moca não existe. E eu queria te convidar para vir me ajudar e tal. Caramba. Eu falei, poxa, que interessante, Ele né? jogou para o universo. Aí eu falei, tá bom, eu vou aí para a gente conversar. Onde é? Ele falou, anota aí, Rua Juventus, tal. Era em frente o lugar que eu tinha parado e falado, um dia eu queria ter um salão. Meu Deus. Eu desliguei o telefone e eu não acreditava. Eu falei, pessoal, você não vai acreditar de onde o cara me ligou. O que aconteceu, né? Aí eu vim, montei o salão com ele, ajudei ele e tudo. E eu não era a ideia eu vir para Moca, porque eu estava bem lá onde eu estava. E aí depois que eu montei o projeto, né, eu falei para ele, mas será que eu não posso vir junto? Né? Ele falou, mas você vai sair de onde você está? E eu falei, não, eu venho, eu adorei aqui. Era meu sonho trabalhar aqui na região. E eu vim, sem trazer cliente, recomecei do zero. Porque eu sempre trabalhei assim uma certa ética, né? Eu não teria coragem de trabalhar no lugar e ficar, vou mudar. Levar sua carteira de cliente. Cheguei para a dona, falei, olha, obrigado, mas estou indo embora, tal. E vim, comecei do zero, na Rua Juventus. Olha, e tá há 17 anos lá? Quanto tempo você tá? Aí aconteceu, eram 2 irmãos, eles depois de 1 ano viram que não... Eles eram do ramo de imobiliária, viram, a gente não quer mais, tal. Você não quer comprar o salão, Ale? Eu falei, tá bom, mas como é que faz? Não, você me dá aqui o seu carro e paga o restante e tal. Aí um dos irmãos me vendeu metade, aí eu fiquei sócio do outro irmão. Tá. Depois de 3 meses, o outro irmão falou, olha, eu vou fechar o negócio. E fechou. Aí eu comprei metade de nada. De nada. Aí nessa aí eu fui tomar um cafezinho numa lanchonete que tinha em frente, que era aquelas cybercafé, né? Tinha com internet e café, né? Contei a história pro senhor lá, ele falou, Ale, é o seguinte, você não vai ficar na mão não. Eu estou há 15 anos aqui nesse ponto e eu já estou me aposentando. É dezembro, janeiro eu saio, você vem para cá e abre seu salão.
Então, assim, as coisas se Caramba. encaixaram de uma maneira e foi no lugar que eu queria ter aberto. Tudo conspirou a seu Conspirou. favor. E aí ele me passou o ponto, né? Se aposentou e eu abri no dia 1º de janeiro de 2008. Eu estava tão ansioso que eu abri no dia 1º de janeiro. No feriado. Será que vai aparecer cliente? Ninguém, né? E apareceu. 3 clientes. Caramba. 3 clientes, olha que Então, legal. assim nasceu o salão, né? Que não tinha nome. E aqui na 2008, Moca, nasceu na Rua Moca. Juventus, 823, né? Aí eu falei, poxa, preciso pôr uma camiseta, né? Precisa fazer a camisa. Aí eu fui fazer a camisa, o cara falou assim, mas você quer que põe o que na camisa? Eu falei, põe aí um colorido e tal, mas ele ia o nome. Eu falei, põe Corte Kids aí. Olha. Caramba. Dei uma caixinha pro cara e nasceu. E como que você quer? Não, põe aqui, ó, põe o logo, põe um redondinho. Fizemos na hora ali em 15 minutos esse A logotipo. cor também? A cor. Tudo. Foi assim. Eu e aí acho que nasceu. tem uma questão de uma inspiração também. Tem. Ale, certamente. mas assim, vamos falar um pouco assim a sua fé, né? Você é uma pessoa Sim. que tem fé, religião, como é que a sua espiritualidade? Então, eu me considero assim uma pessoa de muita fé mesmo, né? Eu tenho assim uma espiritualidade muito forte, embora não tenha religião. Uhum. Eu sou assim, por exemplo, se você me chamar para ir numa igreja evangélica, eu vou, respeito e escuto tudo que falarem lá Uhum. e faço uma oração, né? A minha origem é católica, minha mãe era muito católica, né? Ela se chamava Rita, nasceu no dia de Santa Rita, então a nossa família é católica, mas eu respeito muitas religiões e, assim, não tenho uma frequência numa igreja. Mas você Mas eu tenho, acredita? internamente, eu tenho uma espiritualidade forte, né? E eu acredito que muita Uma coisa baita conspira. intuição, né? E aí as coisas vão acontecendo, né? Uhum. E eu estava nesse salão do Corte Kids que começou, né, na Rua Juventus. Era um salão pequenininho, né? Era muito pequenininho. Inclusive o pessoal que frequentava lá, ó, né, no começo brincava assim, nossa, eu gosto que eu venho aqui toda semana tem uma laica colorida, uma bexiga, o salão tá diferente. Eles não imaginavam, é que a gente não tinha dinheiro para reformar, então a gente tampava os defeitos com a decoração, né, com bexiga, e os clientes adoravam, tava sempre diferente, né? E aí a gente ficou ali 2 anos, né, trabalhando. E aconteceu mais um fato que, assim, foi uma coisa mudou a chave da história do Corte Kids, né? Porque quando eu estudava lá nesse curso, existia uma revista chamada Cabelos e Companhia. Era a revista mais conceituada de beleza do Brasil. Uhum. E eu, quando fazia o curso, você não tinha naquela época, né? Eu entregar a idade, né? Mas assim, não tinha internet, Instagram, não tinha nada YouTube. disso. Era então, revista, era sair na revista. Para você saber como que fazia um corte de cabelo, você tinha que comprar a revista. Isso e era mesmo. essa. E assim, tinha o passo a passo, né? os passos a passo, os cabeleireiros do momento. As tendências, né? Você comprava aquela revista. E assim, eu não tinha condição de comprar essa revista na época na banca. Né? Eu fiz o curso eu fiz o curso com muito sacrifício, né? Tem histórias lá assim. E aí o que acontece? Eu descobri no centro de São Paulo, num curso que eu fazia lá numa escola, que uma banca de jornal vendia essa revista antiga. Então, por exemplo, ele tinha umas pilhas lá de revista do ano passado e tal. E era baratinho. Então eu comprava 2, 3 e vinha, né, no ônibus. Como cortar a franja, 3 maneiras de cortar um repicado. E eu vinha, né? E aí o que aconteceu? Com 2 anos de Corte Kids, eu recebi uma carta dessa revista. Nossa, mas que interessante, né? Aí abri, era um convite para uma festa com 600 profissionais do Brasil todo, onde iam eleger os melhores salões do Brasil. Nossa! E o Corte Kids estava entre os 5 melhores salões, né, melhor atendimento. Era uma pesquisa entre profissionais que forneciam coisas? Na verdade, produtos. Funcionava assim, como um restaurante, eles fazem aquele cliente oculto, né? Sim, legal. E verificam o atendimento né? E assim, eu fiquei assim numa felicidade, porque eu falei, como que me descobriram aqui e tal, né? E fiquei naquela felicidade. Aí
peguei e fui nesse evento. E assim, era um evento gigantesco, né? Tinha artistas, tinham várias celebridades, esportistas, né? Aí todos os cabeleireiros que eu via na televisão, na capa de revista. Aí foi um momento assim muito marcante para a gente, porque dos 5 salões para criança, 3 iam ser premiados. Aí chamaram lá, né? O 3º lugar, melhor salão. 2º lugar, melhor salão. Aí eu falei pro meu pessoal, poxa, pelo menos a gente veio, né? Porque, fica para próxima. Porque existia um salão que tinha no shopping maravilhoso. Eles tinham investido um lindo salão. Aí eu falei, pô, é o primeiro, né? Aí eu tô lá meio assim, virando as costas, eles falam... Primeiro lugar, melhor salão infantil, Corte Kids. Nossa, quase morreu. Aí, até hoje, eu não lembro como eu subi naquele palco, peguei o torno, não sei. Nossa. Não sei como eu subi, como eu desci. Momento mágico. Mas foi um momento muito marcante, porque era aquela revista, né? Imagina, a consagração. Total. E aqueles cabeleireiros de celebridade, a hora que eu desci, vieram me cumprimentar, né? Quiseram saber da história, o que era, como que era um salão para criança. Então foi assim, muito legal, né? A gente comemorou demais, né? Imagina. Então foi um início muito, muito bacana, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. Todo mundo tem uma história com os filhos em salão, né? Os pais, como é que... Os pais mais atrapalham ou mais ajudam quando levam a criança no salão? Olha, os pais são fundamentais, mas tem histórias muito interessantes. Por exemplo, muita criança não gosta de cortar o cabelo, a verdade é essa, né? Principalmente menino. É engraçado. Menina, desde pequenininha, ela já já gosta, né? Põe ali uma fitinha. Menino, não. Eu brinco que a gente cresce e continua não gostando de ir em médico, em dentista, né? Coisa de homem, né? Mas o menino, ele tem mais sensibilidade. E assim, às vezes vai, por exemplo, a mãe e o pai. Se tiver o pai, a criança não deixa cortar. Às vezes é a mãe. Né? Não deixa cortar o cabelo? Se tiver, às vezes... Porque tem criança que tem um apego maior com algum familiar. Por exemplo, se ele tem um apego muito grande com a mãe e a mãe fica do lado, a criança acaba não deixando. Quando a mãe não vai, ele fica... Ele fica mais solto. Ou às vezes é o pai. E tem casos, às vezes, que é, por exemplo, a avó ou o avô. Se a avó ou o avô tiver junto... Porque, assim, não é assim, nada, mas a criança, ela sabe quem da família, ela pode dar um chorinho que ela vai ter aquele abraço, né? Acolhimento, né? Acolhimento. A avó e a avó. E desde bebê ela sabe identificar isso. Nossa, acho que os meus não sabem. Porque olha só, eu acho que eles queriam tanto cortar o cabelo, porque eu cortava o cabelo deles. Que eu adoro cortar o cabelo. Eu acho incrível. E não choravam? Não, era desde bebê, eu catava tesoura e ficava, e eu adoro. Então, gente, vocês olham as fotos dos meus filhos, é uma coisa muito louca. Eu adorava cortar o cabelo, pá. E meu marido falava, Michele, para, né? Então, levou a primeira vez fazendo Corte Kids, aí guardou o diplominha. Foi fácil, né? Mas depois eu cortava, e aí veio pandemia, aí eu cortava, adorava. Cortei até do meu marido. Olha aí. Falei, deixa que eu corto. Eu me inspiro, pá, imagina, gente. Chegou uma época que ninguém podia sair de casa, né? E aí, quando eles foram pro salão, né, eles amavam, porque eles falavam, essa louca que vai cortar o meu cabelo. Então, eles sempre... Foi um livramento. Um livramento. Eu acho lindo, porque é um tipo de arte, um dom, que você consegue fazer em qualquer lugar do mundo. Uma profissão que você pode fazer em qualquer lugar do mundo. É verdade. Você com a sua tesoura, com a sua navalha, com a sua maquininha. Então, assim, por exemplo, eu não posso fazer isso, né? Porque eu vou estragar realmente o cabelo das pessoas. Eu fazia isso nos meus filhos, né? Só para brincar, a pontinha da menina e tal. Agora, conseguir cortar o cabelo, deixar bonito como o seu, ou como o do Alê, é uma arte mesmo, né? E a criança tem um ponto chave que, às vezes, as pessoas não têm essa noção, né? Fala, poxa, a criança é a mesma coisa que você pegar uma prancheta por um arquiteto e falar, faz um projeto aí, mexendo a prancheta. Você tem que fazer o cabelo de uma criança perfeitamente com ela em movimento. Ela não para. E às vezes os pais estão ali do nosso lado, mas eles não percebem. Ela está fazendo micro movimentos que interferem no corte, né? Então você tem que ter um método ali para primeira coisa, a segurança, não machucar a criança. Eu quase furei o olho da minha filha. Existe um método para isso, né? Um material diferenciado e tudo. E segundo, tem que ficar bom, né? Nossa! Com criança menorzinha, você usa mais tesoura, né? Não máquina.
A máquina assusta um pouco, não assusta? Sim, tem criança que tem muita sensibilidade e tem uma questão também, por exemplo, as crianças menorzinhas, elas têm pouco cabelo, ainda não cresceu. E aí o que acontece? Se você passa a máquina, aparece as falhinhas. Então existe muito uma questão da mãe ou pai... fizeram um buraco no cabelo do meu filho. Não é. É que aquele cabelinho estava grande né? e embaixo tem as falhinhas. Quando você corta aquilo curto, aparece a falha. E aí a mãe pensa que foi o salão que, né? Já ali está formando ali, né? Então é por isso que a gente não indica usar a máquina, usar a tesoura até aquele cabelo preencher, encorpar. Né? Exatamente. Ô, Ricardo, você tem um recado para dar pra gente, né? Do Standard Burger, não é isso? Tenho. Peguei minha cola aqui. Pega a colinha. É porque assim, né? A gente gosta de boas histórias aqui e também gosta de bons lanches, viu, Ale? Legal. O Standard Burger, não sei se você já pediu, mas tem umas promoções muito boas. De segunda-feira, das 18 às 23 horas, na unidade da Porto Alegre com a Rua Natal, tem uma promoção muito legal. Aliás, são duas. O Classic, que é o X-salada, e o Ox-bread, que é o X-burger, saem por só R$14. Nossa! Isso de segunda-feira, das 18 às 23 horas. E nas quintas-feiras, das 18 às 23 também, aí é na unidade do Anália Franco, que é a outra unidade deles também, na Rua Marechal Barbacena, 975. É a mesma promoção. Classic e Ox-bread por R$14. E tem mais. Se você gosta de almoçar, por exemplo, e comer um lanche caprichado, das 12 às 15 horas, de segunda a sexta, no almoço, comprando um lanche mais uma bebida, a batata é de graça. Ai, que delícia! Então, corre para aproveitar, porque... Tem na Paz de Barros. Tem na Paz de Barros, tem na Porto Alegre e lá na Marechal Barbacena, no Tatuapé. Pega o Instagram, @standardburger, e vocês vão ver várias unidades lá. Muito legal. Agora, Ale, como que você entretém a criançada e tem a questão da musicalidade, né? Também ali no Corte Kids. Isso foi uma coisa que apareceu assim, que foi muito interessante, né? Porque a gente tenta climatizar o ambiente para que a criança fique à vontade, né? Porque geralmente salão para adulto, ele tem aquele ambiente mais sério, né? Sim. Seja feminino ou masculino, não tem tanto atrativo. Então, além de ser colorido, tudo, a gente foi vendo coisas que agradassem a criança, desde um brinquedo, né? Até o som ambiente. E aí a gente teve uma experiência que foi muito interessante. Logo no início do Corte Kids, eu comecei a atender um garotinho e a gente tinha muita dificuldade de cortar o cabelo dele. E eu atendi ele 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Até que os pais me contaram que ele era autista. E naquela época, né, já há muitos anos atrás, a gente não tinha conhecimento, nem se falava em autismo como hoje. A gente tem informações, né? E eu não sabia como lidar, né? E só que ele pegou confiança no meu trabalho e eu conseguia realizar o corte mesmo com dificuldade. E a partir dali eu comecei a buscar informações e a gente foi começando a atender muitas crianças, um indicando o outro, né? Tanto que hoje em dia a gente tem um trabalho direcionado a crianças autistas. E aí o que aconteceu? Para envolver a criança, que o corte de cabelo é algo legal, divertido, eu comecei a compor músicas. E aí? Eu fiz composições, fui ao estúdio, gravei as músicas, né? No intuito da criança levar na brincadeira e criei até um personagem. Então, de repente, alguém vai ver um vídeo meu aí de óculos, de casaco, dançando, criamos vídeos, né? E assim, a ideia era essas crianças que tinham extrema dificuldade. A gente mandava o videozinho para a criança assistir. Para já se familiarizar? Para familiarizar com o ambiente, com o tema cabelo. Eu vou pegar a tesourinha e tal, brincando. E isso foi uma coisa que ficou até emocionante, porque várias pessoas me enviam vídeos de crianças assistindo em casa, dando risada e falando assim, né? Os outros salões, né, nossos, mandam os vídeos. Tio Ale,
o fulano só corta o cabelo assistindo ao vídeo. Você tem Então, uma isso musiquinha ficou- pra cantar aqui pra gente? Ah, tem algumas, né? Canta, tio, canta, vai, tio. Vamos cantar assim? Vamos lá. Canta, tio. Tem uma que chama Meu Cabelo. É estilo de um rock and roll, né? Vamos lá, hein? Assim, o meu cabelo eu vou cortar, eu vou lavar e pentear. Eu quero ver o meu cabelo muito lindo e brilhante. Vamos, baby. Uou, que legal! Ai, que legal! Muito show! Vamos, baby. Vai ficar sensacional. Então, Show! nesse tema animado, né? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito no salão é, assim, desde as músicas até as coisas que a gente conversa, eu falo muito com a nossa equipe, de falar no salão sobre coisas boas, positivas, palavras legais, né? Porque eu acho que isso é muito importante para a criança, né? Ouvir, embora às vezes pareça que não, mas naquele ambiente a criança está sensibilidade, observando né? tudo. Você está conversando com o pai, com a mãe, a criança está observando tudo que Sente você tudo, fala. é uma esponjinha, tudo. né? São. Criança é Exatamente. esponjinha. Então, eu acho que isso é muito legal, você ter um astral, você ter uma energia, você falar de coisas boas. Mas lá né? no Corte Kids não é só corte também, né? Tem penteado. Então, às vezes, tem que fazer um penteado especial. O meu filho foi no dia do cabelo maluco na escola. Então, a gente levou lá pra pintar que o legal. cabelo. Aí ele foi com o cabelo pintado, várias cores. Legal. Aí, num dia de uma festa junina, você faz, né? Sim. Uma coisa especial. Isso é muito legal. Tem, por exemplo, kit princesa, as meninas são vaidosas. Então, elas vão, por exemplo, com 2, 3 amigas, se produzem lá e depois tocam uma musiquinha, elas brincam, fazem lá o vídeo Legal. delas. Qual foi a criança muito- com menor idade que você já atendeu? Olha, foi impressionante. Foi um garotinho com 10 dias. Caramba! 10 dias. Ele nasceu muito cabeludo, é isso? Muito. Nossa! Era um japonesinho, ele tinha tanto cabelo que o cabelinho machucava a orelha. Oh. A orelhinha aqui, o cabelo era lisinho e fazia ferida. Então, isso é um tema muito interessante. Tem muita gente que manda perguntas. Qual a idade para eu cortar o cabelo a primeira vez do meu filho? Né? 1 mês, 1 ano? Tem gente que fala que é depois de 1 ano. E eu respondo nos vídeos que depende da necessidade, né? Se eu pudesse dar assim, uma indicação, espera ali 3, 4 meses, que ganhar uma imunidade, já está saindo em público. Mas, assim, nesse caso, o garotinho tinha 10 dias machucando. Então, ele sentou ali no colo da mamãe dele, a gente ajoelhou ali, fiz o cortezinho do cabelo, saiu bonitinho, né? Então, saiu todo arrumado já, mas dá já um 10 bem-estar, né? A criança tem um bem... Porque Furava a touca. o que acontece também é que menino, ele sente muito calor. E sua dormindo, aqui, às né? vezes eles começam a coçar e machuca. Principalmente menino, eles sentem muito calor. Então, o corte de cabelo, Pô, isso além de 10 estético, dias 10 dias foi o nosso Guinness recorde. Book, hein? É verdade. Esse ficou E ele bem continua legal. cortando com vocês? Eu não Não sabe lembro. mais. Sinceramente, não lembro. São 8 lojas. São 8 lojas hoje em dia. 3 próprias e mais 5 franquias. Exatamente. E nessas lojas, em todas as 8 lojas, ela tem a mesma pegada visual, tem o mesma característica. Quando você formatou a franquia, você exigiu Exatamente. esse muito tipo de identificação. Agora tem a nave, comunicação né? visual. A nave. que as crianças no início foi, né, nesse salão, nesse primeiro salão ali, era aleatório, era coisas Sim. com o nosso gosto, eram carrinhos, né, É. e tal. Aí quando a gente formatou para virar uma franquia, foi em 2013, né, a gente formatou, aí criamos as navinhas e o universo. Se você for no Corte Kids, tem um tema de universo, e as navinhas, quer dizer, o mundo do Corte Kids, né? E aí todos os salões foram... Tem essa E o Essa videogame já linha, né? veio nessa época? O Já videogame veio também. dessa época, né? Eram outros videogames, né? Outros Desenho, jogos, né? né? E agora vai avançando, né? Mas Você tem que estar sabendo o que é o jogo da época. tem que ficar por dentro, né? dos jogos. Eu sou da época do Atari, né? Era muito Pac-Man, mais simples, né? Pac-Man, Hoje em dia os jogos viraram quase um filme, né? Até. Mas Aviãozinho. Mas é muito engraçado que os pequenininhos, né? Eles têm uma dificuldade, até choram às vezes para cortar. Os maiorzinhos não querem ir embora. Falam, pô, tio, já acabou?
Você termina o corte, eles querem ficar ainda um pouco lá. Ficar brincando. Distraem, né? É muito bom. É. Posso dar um recado? Por favor. Deixa eu dar um recado do nosso parceiro aqui, São Cristóvão Saúde. São Cristóvão Saúde, que tem planos para você a partir de 59 anos, que é o plano Viva Melhor. O plano Viva Melhor é para você se cuidar e ele tem planos especiais a partir de R$ 985,07 por mês. A partir de R$ 985,07 por mês, você vai ter direito, acesso a médico de referência, gestora de cuidado, exames, terapias, atividades em grupo e muito mais naquela estrutura completa, com profissionais altamente capacitados e tecnologia de ponta que o São Cristóvão Saúde tem. Então, ligue e faça o seu plano de saúde com São Cristóvão Saúde. Olha o telefone aí, 11 3506 5073. 3506 5073. São Cristóvão Saúde, sua vida em movimento. Olha, Ale, você já sentiu um corte de cabelo fazer uma mudança na autoestima da criança? Você acha que a criança tem autoestima ou é só a gente mais velho que tem também? Não, a criança também. Também tem? Inclusive, isso é uma questão, porque às vezes tem pessoas que podem imaginar, um salão para criança, é vaidade em criança, pode ter alguém que pense assim, mas não é. O corte de cabelo, ele muda o dia a dia da criança. Por exemplo, uma criança com corte correto, você imagina, por exemplo, um garotinho, vou dar um exemplo, ele acorda de manhã com o cabelo com um corte que não é adequado, um frio, a mãe tem que ficar molhando o cabelo, ela não vai passar gel de manhã, secador, ela tem que ter um cabelo adequado. E a maneira de cortar o cabelo de uma criança, a técnica, é diferente de um adulto, a gente corta de uma maneira que fique prático. Porque a criança, ela não fica usando produto. Você não vai ficar lá toda hora passando gel, então, pomada. Né? É uma questão de bem-estar. E você imagina um garotinho, uma garotinha com um cabelo bacana chegando na escola, né? Todo mundo vai elogiar. Então, ao contrário também, se tiver alguma coisa ruim, as crianças vão... Não, e criança é cruel às vezes, né? Exatamente. Então, assim... não deixa passar. Não deixa. Então... É fundamental para a autoestima um corte bem executado numa criança. Se sentir bem, né? Se sentir bem. Não fazer como eu fazia. Né? Porque aquela questão, é o que você falou, as crianças Estamos em pandemia, tudo bem. Na pandemia estava tudo perdoado, né? Mas é fundamental a questão da autoestima para a criança. Um corte bem executado muda assim, a criança sai muito feliz. E chega uma hora também que elas começam a ficar vaidosas, as meninas, os garotos, eles querem aquele cabelinho da moda, quer aquele desenho, hoje em dia fazem aquele risquinho. Risquinho, raio, sei lá. Eles veem o jogador, o artista, então eles começam o jogador, eu lembro na época do Ronaldinho Fenômeno, né? Fez aquele cascão, mas passa tinta lá também? Toda usava aquele cabelo, né? Teve essa época aí, inclusive, ficou uma moda de careca, né? Eu quase fiquei desempregado, porque era só passar igual a Michele falou, todo mundo comprava a máquina e passava em casa. Não, máquina eu nunca passei, gente, ainda bem que essa moda passou do Ronaldo, eu peguei essa época aí também. Mas descolorir essas coisas também faz lá no Corte Kids? É corte, né? Não, só corte, né? Porque não pode também, acho, ficar fazendo... Muita gente faz, né? Mas eu já vi que não é bom, viu? Muita gente, criança pequena, nós não fazemos nada químico no Corte Kids. A coisa é mais lúdica. Como você falou, a gente tem aqueles coloridinhos que sai lavando, Isso, né? laranja. Eu comprei todos. A criança quer matar à vontade ali, a gente passa. Dourado. Tranças com fitas, mas nada muito... Depois de uma certa idade, eu imagino, né, que o pai ou a mãe deixa a criança lá e depois vai buscar. Sim, depois de uma semana. Às vezes, né? Passa um mês aí. Eles chegam a pedir coisas diferentes, assim, essas que vão sozinhos, sem orientação. Sim, abre um hotel. Do pai e da mãe. Corta assim, corta assado, não sei o quê. A criança... a gente tem um cuidado, viu? Porque existe um perigo aí, né? Por exemplo, quando vai a criança com o pai... Geralmente o pai quer que corte mais. Geralmente. Sim, é verdade. E a mãe não. Quando chega em casa, a mãe... O que você fez? Você cortou o cabelo do meu filho. Às vezes liga no salão e tal. E a gente fica numa situação, porque... Ou às vezes eles brigam na nossa frente. O pai quer
faz um corte e a mãe outro. E aí, mas não é, Ale, tem que cortar aí. Aí você Gente, fica numa Isso situação... aconteceu comigo, eu estou dando risada porque aconteceu comigo. Então, Eu saí com a minha filha pequena, acho que tinha uns 3, 4 anos de idade, com o cabelinho aqui, e levei no meu barbeiro. Nossa Né? senhora, esse é Aí- pior que eu. Aí quando ele sentou lá, ele perguntou, como é que vai cortar o cabelo? Eu falei, corta curtinho. Corta curtinho. Quando eu cheguei em casa, minha mulher falou assim, o que você fez com o cabelo dessa menina? Tá parecendo a catifunda. Aquela franja é igual minha filha. Meu Deus do céu. Vai crescer, E calma que agora, vai crescer. E ela achou que estava ótima, a menina. Estava curtindo ela a tava beça, minha feliz, filha. né? É. Já, isso E acontece. isso aconteceu comigo quando eu era pequeno. Eu morava numa calçada que tinha um barbeiro. Eu cheguei lá um dia, meu irmão tinha conta lá no barbeiro. Cheguei lá, minha mãe mandou cortar o cabelo. Como é que corta? Eu falei, careca. Ele pegou, passou a máquina. Ai, Aí cheguei em casa, minha mãe falou, mas o que você fez no seu cabelo? Eu falei, fui cortar o cabelo, porque eu ouvi alguém falar que cortava careca que deixa o cabelo forte. ficava mais Crescia, forte. é. Né? Nossa, ela ficou louca da vida, mas ficou aquilo, passou um pouco, passou uns meses, eu fui de novo lá. Falei, olha, minha mãe mandou cortar o cabelo careca de novo. Cresci. Funcionou, Acho que né? 6, 7 anos. Bom, funcionou, né? Pô, tem Mas bastante. aí ela saiu de lá e falou assim, só está proibido de receber esse moleque aqui, que eu não vou pagar mais nada aqui. Mas 2 vezes eu fiz sozinho, por isso que eu te perguntei, porque você larga sozinho, a criança fala o que quer, né? Exatamente. Como ela quer o corte, né? E nem sempre é como a mãe quer, né? E às vezes acontece ao contrário, é mais raro, mas às vezes a mãe quer que corte bastante e o pai não quer. Já vi pai chorar. É raro, mas acontece Já vi muito. Meu marido que acontece. fala. Não, porque geralmente os homens querem que corte mais. Não, corta mais, assim demora para voltar, exato, alguma coisa assim. É isso né? mesmo. Mas tem vezes que o pai não quer que corte, né? Ale, e o negócio da lua, é verdade? Isso. Mito ou verdade? Vai, vamos mito ou fazer. verdade? Mito ou verdade? A lua crescente faz crescer mais cabelo? Olha, dizem que sim. Eu acredito que tem influência, sim. Eu gosto de cortar Né? na lua crescente. Mas o que acontece? Uma coisa que é verdade absoluta cortar o cabelo realmente faz crescer mais. Cortar sempre? Periodicamente. O grande segredo é, por exemplo, o cabelo de mulher. Inclusive, tem muitas mães que chegam e falam, Alê, o que você faz? Eu queria que meu cabelo crescesse. O do meu filho cresce, todo ano tem que vir. Aí eu brinco, é porque ele corta frequentemente. Tem mulheres que demoram 1 ano para cortar o cabelo. Né? E a natureza ela é perfeita, ela é sábia, né? Então você imagina, se você corta aquela pontinha, o corpo humano ele entende que ele tem que crescer, porque ele foi cortado. Se você não corta, ele fala, Tá lá. tá de boa, né? E vai ficando aquela ponta fininha. Rala, né? é verdade. Inclusive tem crianças pequenininhas que nunca cortaram o cabelo, Aham. meninas com 3 anos, o cabelo fica cacheado. E a família acha lindo, e realmente é bonito. Mas se você for ver mesmo aquele cabelinho, ele tá fraquinho. Ele enrosca, as meninas reclamam que dói na hora de pentear. E depois, quando Porque- cortar, ele deixa de ficar cacheado? Se cortar muito, ele deixa de ficar cacheado. Entendi. Porque, na verdade, ele não é cacheado. É que ele tá cacheou fraquinho. porque ele ficou tão fininho que ele enrolou. Enrolou. Esse negócio da lua, tinha um cabeleireiro que cortava para o Jô Soares, o Pacheco, não sei se você lembra desse cara, Não lembro. lá na 9 de julho. Ele cortava assim, cada vez ele cortava numa lua, Ah. né? E media o corte, né? E tinha a 5ª vez que ele cortava numa lua aleatória. E aí ele via, ele sabia qual lua que Pra quê? Pra teu aquela cabelo pessoa. para aquela pessoa. Que Interessante, não, né? interessante isso. Nossa, imagina, você Usar tem que uma ter um... ciência mesmo. Não, ele era muito inteligente, né? Imagina, ele tinha que ter uma carteira. Os clientes 5 iam lá. meses cortando lá, né? Já Gastando foi uma grana 5 preta. vezes, uma vez por mês ali. Cabeleireiro do Jô, você imagina que era... Uma vez por mês, vai lá, mede e tal, uma Exato. fita e tal. ele era todo cheio dessas Que coisas. coisa, Eu olha. achei que você pudesse ter conhecido ele, o Pacheco. Pacheco, morreu já? Não sei, ele ficava na Gostei 9 de dessas julho lá histórias. embaixo. Então, mas o grande segredo é esse. Por exemplo, mulher, cortar a cada 3 meses É verdade. uma pontinha. É que às vezes o que acontece? As mulheres têm medo, Eu porque tenho. o cabeleireiro vai lá e
Tá. Né? Porque às vezes o cabelo está tão já fraquinho que tem que cortar muito. Então o segredo é cada 3 meses você cortar um pouquinho. Então ele está sempre comprido e sempre com a ponta saudável. Né? Se você corta muito, aí não tem necessidade. O segredo é constantemente. E é comprovado que passou de 3 meses, começa a abrir a tal da ponta dupla, né? Então acontece isso. Agora a questão do cachinho é engraçado e gera muita controvérsia e muita confusão, né? Dessas pessoas que falam, olha, eu não quero que tire o cachinho do cabelo do meu filho, da minha filha. Só que você olha, você vê que aquele não é um cabelo cacheado. Eu olho a raiz e eu já vejo que é um cabelo liso. Aí eu já aviso, olha, a gente vai cortar um pouquinho, vai ficar legal, mas olha, tá vendo a raiz? É um cabelo que vai ser liso, e está provisoriamente cacheado, porque é um bebê, né? E a criança tem lendas que falam que se cortar com a máquina some o cachinho, mas não tem a ver com a máquina. O cabelo vai desenvolvendo, a criança vai crescendo. Ela não vai ter... A máquina... Mito ou verdade? Exatamente. A máquina deixa o cabelo mais grosso do menino, por exemplo? Mito. Toda maneira que você cortar o cabelo, seja ela navalha, tesoura, tudo que for externo não influencia no que o cabelo é ou vai ser. Né? Se ele é cacheado, você cortar careca, ele vai crescer cacheado. Né? Se for liso, vai crescer liso. O que acontece é que quando você tem uma criança pequenininha e você passa uma máquina, você acelera o processo. Você tira aquele cabelo fininho e vai crescer o cabelo real da criança. Então, você acelerou o processo. Então, o que eu indico? Quando a família quer manter o cachinho daquela criancinha de 1 ano, a gente vai cortando um pouquinho. Ó, mãe, vem aí, cada 2, 3 meses, eu vou cortando. Vai chegar uma hora, depois de 1 ano, 2 anos, que o cabelo vai mudar. E não tem a ver com máquina, com tesoura. É um processo de crescimento da criança mesmo. E, Ale, quando que o cabelo da criança ele já fica um cabelo com uma estrutura madura? Depende muito da genética, da criança, né? Mas tipo 40 anos? Não, geralmente... 35? Posso cortar no seu salão? Eu posso me divertir? O cabelo, ele muda a vida toda, né? Inclusive, mulher, né? Tem várias fases da vida que a mulher tem, né? Vai perdendo o cabelo, a gente perde cabelo. Tem gravidez, tem uma série de fatores, mas eu tinha muito né? mais cabelo. A mulher sofre mais com essa questão de cabelo, né? A vida toda muda, né? Mas, assim, a gente percebe ali que a criança ali com 7, 8 anos começa a ter já aquela formação, o menino começa a ter o cabelinho mais grosso, né? A menina começa a ficar aquele cabelo mais cheio, né? E tudo. Nessa fase aí começa a ter o cabelo real então, mesmo. Tipo, com 10 anos você já sabe se o cabelo vai ser liso ou cacheado, ali você já sabe. Sim, certeza. Né? E a gente tem que orientar os pais a ficarem calmos, né? Porque eu lembro, meu primeiro ano de cabeleireiro infantil, eu estava pegando experiência, foi um ano maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu cortei naquele primeiro ano, sei lá, 1.500 cabelos de criança, né? Eu trabalhava muito. E o meu último cliente era assim, quase virada de ano, né? Ele veio com um garotinho, veio sem a mãe. Ele falou, corta aí, era esse tal desse cabelo que não é cacheado. Ele dá uma voltinha longa e não forma um cacho. E eu não tinha experiência, né? Já aí meteu o cacho. Eu cortei o cabelo, ele falou, corta mais um pouquinho. Aí eu tirei mais um pouquinho, ele olhou e falou, mas você tirou o cacheado do meu filho, né? Aí eu tinha que cortar o outro lado. Aí eu fui cortar o outro lado, ele, não, para de cortar. E para eu explicar para ele que eu não estava cortando no mesmo lugar, eu tinha que terminar. Não, para, você alisou. Esse homem gritava. Ai, Ale, que difícil. E aí, você alisou o cabelo do meu... Imagina o trauma da criança. Época, e aí teve que outra pessoa ir lá e cortar ainda mais, né, o cabelo, né? Nossa, mas, assim, difícil lidar com o público, porque é um trabalho... Quando você lida com o filho... A criança, olha, é difícil lidar às vezes com criança, mas eu acho que talvez seja mais difícil lidar com os pais. Porque fica, às vezes, o pai é aquilo lá, né? Ai, não, corta um pouquinho, aí não gosto, e vai depois... Gente, vai crescer, calma. Cresce, vai crescer. Bom é isso, né? Vai crescer. Não, mas isso é uma coisa interessante, que a experiência também vai trazendo te dando, gente. né, Porque naquela época, eu não tinha... Até eu me assustei.
Eu falei, nossa, será que eu alisei, né? Gostaria de ter esse poder, né, claro. de alisar o cabelo. Mr. Né? Chapinha. Gostaria. Hoje, como que você faz? Você fala antes? Eu falo Você já antes, eu explica explico. tudo, tem que ficar explicando, né? A gente, quando chega uma criança, né, a gente orienta até todos os nossos profissionais a já não ir cortando, verificar, Fala né? com o pai. Olha, mamãe, esse cabelinho aqui, tá vendo? É melhor não cortar muito. Porque é engraçado, tem mães, por exemplo, que chegam falando já assim, olha, passa uma máquina 2, elas falam o número da máquina. Aí, o que acontece? Aí fica no celular. Aí quando vai olhar... Só que tem uma coisa muito importante. Por exemplo, se eu passo uma máquina 2, que é uma máquina curtinha, por exemplo, no cabelo do Ricardo, ela fica legal. Se eu passar numa criança, fica careca. É diferente. Olha, Ricardo, vamos passar um dia ao vivo no Parlamento? E aí o que acontece? Você passa uma máquina alta, que tira pouco, uma 4. A mãe já olha, nossa, mas ficou curto. Eu falei, mãe, você pediu para passar 2. Eu passei a 4. Mas então, hoje, eu tenho essa experiência. O especialista é você, né? Porque tem os flanelinha de cabelo, né? Mais para cá, corta mais para cá, mais para lá. Não, e dão, às vezes, o nome, né? Uma vez chegou um pai e falou assim, Ale, corta aí eu quero aí um corte militar. E o menino tinha aquele cabelo... liso, né, comprido, militar. Aí eu já estava esperto, né, com essas histórias do cachinho, passar, né, a máquina militar, aqui, né? Mas daí eu parei, né, porque o militar para mim é um corte bem curto, né, e tal. Peraí, pai, vamos, mas como que é esse corte? Aí eu peguei o álbum, né, deu aquele estalo de eu mostrar. Quando ele me mostrou o cabelo, o que era? Era um cortezinho só do lado e aquele tigelinha comprido e raspado só do lado. Gente, olha. O militar que eu sei é um corte todo curtinho. Então, né? é um exemplo que eu dou. Meu pai me levava para cortar o cabelo e falava que era corte americano, chamava. Exatamente. Eu passava a máquina americano. Aqui, né? E só ficava aqui um topetinho, né? Aqui em cima, bem baixinho. Militar, e a gente estava falando sobre a maquininha, aquela que mordia, né? Era um horror aqui. Terror da época, né? Terror. Ale, você está aqui na Moca, então você mora aqui na Moca também, tem o Corte Kids que você fica mais, é o da Rua Juventus. Sim, a gente tem o Corte Kids, né? Que está completando aí 18 anos. 18 anos, como Corte maioridade. Kids, né? Tá ficando... Vai virar Corte Teens? Não. Então, a gente, na verdade, já virou, tá no Teens. Por exemplo, sexta-feira é o dia que vem a garotadinha. As mocinhas. Inclusive, menino, menina. Sexta-feira, agora passada, atendi um garoto que vem desde pequeno, ele é antigo aqui na Moca e tal. Ele já vem dirigindo o próprio carro, corta o cabelo e vai para a faculdade. Então, que fofo. A gente tem uma salinha lá que é muito especial. Uma barbeariazinha atrás. Aquele era a cadeira do meu pai. Os materiais dele, eu guardei. Vermelha, não é? Uma cadeira vermelha. Ela é corinho marrom, assim. Isso. Então eu montei com carinho essa sala que reproduz a antiga barbearia do meu pai, com a cadeira dele, que eu nasci cortando o cabelo nessa cadeira, tá aqui na Rua Juventus. Então, quando vem esses meninos que cresceram com a gente, corta lá. Os pais, né? Eu tenho pais que estão comigo há 18 anos. Então pode o pai cortar com você e o filho corta lá nos kids ali. Até eu tinha até pouco tempo atrás um cliente que virou amigo, eu cortei aí por 18 anos, era um senhor que morava ali na Rua Juventus, ficou muito amigo meu, ele tinha 92 anos. Caramba! Né? E eu brincava, quando ele estava cortando lá, ele brincava com os clientes, ele corta desde que eu era criança, meu cabelo. 120, então a gente acaba atendendo assim a família, né? O foco é a criança, mas a família vem... É que o ambiente é muito gostoso. E a gente abre de domingo, então vem aquela família passear. Com essa questão do autismo, a gente recebe crianças de outras cidades. Outro dia veio uma família de Bragança Paulista, pagaram pedágio, nunca tinham vindo para Moca. Olha. O filho com 7 anos. E eles falaram, Ale, ele nunca conseguiu fazer um corte de cabelo completo, sempre metade e tal. Então eles vieram a família toda, conseguimos realizar o corte de cabelo. O pai ficou emocionado. Aí eles saíram, poxa, onde tem um lugar para almoçaram e voltaram para Bragança. Então, isso é uma coisa que a gente fica além de autista, emocionante. Você corta também de crianças especiais, síndrome Sim, de Down? Tem síndrome de Down, né? Tem várias circunstâncias, né, que
que requer, assim, bastante cuidados, né? Então, inclusive, agora há pouco tempo atrás, toda a nossa equipe é treinada. Hoje nós somos praticamente 100 cabeleireiros nas 8 unidades. Todas as unidades estão capacitadas para esses cortes mais especiais? Todos são treinados, né? O treinamento que eu não tive, né? Que foi, agora você a gente tem todos. esse treinamento, criamos uma técnica, né? Que eu chamo de técnica Corte Kids. Todos têm treinamento e agora, através de uma parceria com uma clínica, né? Muito conceituada, com que cuida de crianças autistas, a gente fez 3 semanas de treinamento e certificamos os profissionais para o atendimento para crianças autistas. Então, todos os profissionais são certificados, né? Isso é muito importante. Então, é um trabalho, assim, que dá muito orgulho para a gente, né? Você vê um pai chorar, que nunca tinha conseguido realizar, e a criança fazer aquele corte de cabelo sem sofrimento, né? Porque... Nossa! Sem trauma. Sem trauma. Porque fica até mais inclusivo, né? Porque às vezes você não consegue fazer um corte de cabelo, a criança fica diferente, né? Exatamente. E aí passa por... Tem, por exemplo, o pai que chega a ficar 1 ano sem cortar o cabelo da criança porque não quer ver ele sofrer, né? Então, é uma coisa muito bacana. Parabéns. Além de tudo... E o trabalho de vocês tem uma parceria com a Moca Solidária também? Tem, demais. Lá, meu amigo Moisés. Como que é essa parceria? Moisés. Então, o Moisés, ele tem um trabalho muito forte, muito bacana na Moca, né? Ele atua aí em várias frentes e semanalmente ele reúne algumas crianças e traz no salão, né? Para fazer um corte de cabelo. Então, a gente reserva lá uma manhã, as crianças cortam o cabelo, a gente brinca lá com as crianças e depois ele leva a criança para comer, ele faz uma coisa muito bonita, ele proporciona mesmo um momento ali de para essas crianças, né? Onde uma experiência que a criança vai cuidar do visual, vai brincar, a criança fica com uma autoestima muito legal. Então, é um trabalho muito bacana que a gente tem aí com Moca Solidária, bem bacana. Onde fica o Corte Kids? Corte Kids fica na Moca, Belo, na Rua Juventus, 886, né, completando aí os 18 anos. Temos também a nossa unidade no Shopping Moca, né? Então, não precisa ficar ninguém cabeludo, hein? Tem 2 unidades na Moca. Só na Moca tem 2. Só na Moca tem 2. Aí temos o total aí de 8 unidades, né? Como falamos, são 3 próprias, né? Que eu comando diretamente. A sua é as duas... a Moca, a da Rua Juventus. Da Rua Juventus, no Tatuapé, que já está aí completando 14 anos. E tem uma no Shopping Jardim Sul, no Morumbi, que foi a última que eu mesmo abri agora, né? Aí temos um Shopping Eldorado, São Caetano do Sul, em Santo André. Dentro de shoppings, a maioria? A maioria agora é dentro de shoppings. Olha, meio a meio, né? Tem um shopping lá em Santo André, no Grande Plaza. Ale, aqui na Moca. E na Vila Mariana. Vamos ver. Onde você frequenta aqui na Moca? Pizza? Aqui na Moca é um perigo, né? A gente estava falando do hambúrguer aí, né? Já peguei a dica, viu? Aqui na Moca a gente só pensa em comer. Eu já peguei a dica, viu? Vou comer um hambúrguer. Olha, para gente que trabalha muito, né? Trabalha no comércio, você trabalha direto, né? O prazer principal, o passatempo é sair para comer. Então, assim, a brincadeira nossa, eu com a esposa, né? Um grande beijo para minha esposa. Você falou aí do São Cristóvão, né? Meu filho Lorenzo nasceu no São Cristóvão. Nasceu lá, 5 aninhos o Lorenzo, e agora vai nascer em agosto o Vicenzo. Vicenzo. Nasceu no São Cristóvão, já é da Moca mesmo, né? Já nasce, né? Já nasce com o passaporte. É verdade. Bacana. Então, assim, eu gosto de sair para comer. Onde a gente vai comer hoje? Então, eu frequento muito... Não podia deixar de falar do Sacada, né? Que o nosso amigo Leandro, gosto muito de ir no Sacada, comer uma pizza lá. Te mandou um abraço hoje, que eu não soube que você vinha. Um abração pro Leandro. Caprichou nas pizzas. O Leandro é fora de série, a gente gosta de bater papo, né? Nos encontramos, inclusive, lá, né? Então, a pizzaria Sacada quer ver o tio Alê lá na Sacada, né? E padaria? E aí é o ponto fraco. Eu brinco que devia ter mais padaria, viu? Porque mais gente falou isso. Porque eu adoro padaria. Eu frequento praticamente todas as padarias, seja para
para comer um salgado ali no balcão, ou os caldinhos. Eu fico fazendo campeonato, qual padaria tem o melhor caldinho. Antigamente tinha, era 24 horas a padaria aqui onde era Veredas, era Veredas. E tinha Veredas. Sopa de noite. Tinha. Eu saía do Mesa Redonda e vinha comer sopa. Exatamente. Agora não tem mais. Era maravilhoso, mas eu frequento algumas padarias aqui, assim, mais direto. Acho que quase todas, né? E tô sempre almoçando também no meus amigos ali do Garage também, Burger. Garage. O meu filho chama de foguetinho, porque tem aquele aviãozinho. Você vamos no foguetinho hoje. E a gente come muito lá, porque é muito bom o atendimento. Na Paz de Barros, né? É prático também, na Paz de Barros. É gostoso demais, né? lá. É muito E tem bom. Comida também, né? Tem uns pratos tem gente que pensa que é só lanche, né? Mas tem, né? Milanesa. Tem refeição, é muito bacana lá. Muito então, gostoso. assim, nosso passatempo na Moca é sair para comer, realmente, né? Legal. Eu gosto de frequentar ali sempre os mesmos lugares, né, e tal. É bem bacana. Ale, agora sim, a gente está terminando aqui o nosso Parla Moca. Eu queria que você deixasse um recado, olhando para aquela câmera, para quem está nos assistindo, convidando quem está em casa para conhecer o Corte Kids, para ir lá te visitar. E ele ganhou! Um voucher aqui para você. Voucher para 2 pessoas, jantar, rodízio na sacada, hein? É isso aí. Ó, que delícia! Moca sacada, hein? Me aguardem, hein? Vai comer aquela pizza de abacaxi com chocolate branco de lá. Já deu vontade de novo. Seu recadinho para quem está assistindo a gente. Poxa, um recado aí para as famílias, né? Que tem aí seu filho, que tem dúvida, que tem dificuldade na hora de cortar o cabelo, né? E às vezes as pessoas ficam com medo da criança chorar. Então, uma dica aí que não se incomodem, que isso é uma fase, é um desafio ali que a criança vai vencer. A gente brinca, papai, mamãe, ainda bem que por enquanto, daqui a pouco a criança está brincando, está ali vaidosa, como a gente falou, querendo ali um cabelo diferente. Então, assim, não tenham medo de passar essa fase. Estão convidados a vir o Corte Kids, que é um local especializado, né, que vai poder atender a criança ali com preparo, né, com higiene, com todo o carinho, né, um lugar familiar. E uma dica assim que eu dou é que tragam frequentemente as crianças, né? E passem por essa fase aí que faz parte da vida. E levar com leveza. Eu acho que é importante falar para os pais, vamos ter mais leveza. Olha, tô falando até para mim, porque eu não levo nada com leveza, mas cabelo eu levo. Não vamos sofrer tanto. Não vamos sofrer tanto, porque o cabelo ele cresce. Então, assim, chega um momento que seu filho fala, eu quero raspar aqui, não sei o que. Deixa, é um gosto dele, porque vai crescer, né? Eu quero passar a máquina. Meu filho cada hora quer fazer uma coisa no cabelo, né? Então, deixa ele viver aquela experiência. Por exemplo, a minha filha queria cortar curtinho, meu marido não deixou. Mas ela faz balé, aí não dá para aprender pro balé. Então eu falei, filha, como é que você vai fazer o coque se cortar tão curtinho? Mas assim, deixa eles, porque vai crescer. É gostoso eles também verem o resultado das suas próprias escolhas, né? Então, ter essa experiência. Até porque eles chegam na escola, eles veem os amiguinhos, eles querem experimentar, né? Eles então, se fosse uma coisa, né, que não voltasse, né? Mas o cabelo, ele cresce, né? Vamos ser mais leve, vamos ser mais felizes com as nossas só 2, 3 meses de gozação e as coisas voltam. Pessoal, muito obrigada, Lê, pela sua presença prazer, aqui. Viu? Corte Muito Kids obrigado. Tá com a gente desde o primeiro dia do Parla Moca, tá aqui no boné do Marquinhos, agora também Aliás, toda a roupa. Agradecer pessoalmente o teu apoio. Por acreditar no projeto, na gente, né? Acreditou no projeto desde o início, trazendo o bonezinho aqui, agora tá com a camiseta. Ale, muito obrigada. Uma boa hora para sua esposa, que já cortou o cabelo da minha filha, já fez penteado, legal, e agora vem mais um bebê aí. Um leonino, provavelmente. Pode ser leonino. Será? Olha, um beijo para você, um beijo para toda a família Corte Kids e muito sucesso, muita prosperidade para vocês. Muito obrigado, viu? E um beijo para Moca e vem pro Corte Kids. Bora pro Corte Kids. Tchau, Belo. Tchau, Bela. Muito bom, viu? Legal. Nossa, muito legal. Eu falo demais, será? Não, só contando a história. Cresceu o cabelo dela.